Oi, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre autismo? Hoje eu queria dividir uma experiência com vocês sobre a dificuldade na comunicação, que é uma coisa que afeta bastante, né? Principalmente, quer dizer, principalmente não, afeta a maioria dos autistas. No meu caso, eu quero citar um exemplo. As minhas dificuldades são basicamente assim, entender indiretas, entender ironias, entender piadas, tenho bastante dificuldade com isso, entender sarcasmo, né, essas coisas. E eu queria dividir com vocês hoje uma experiência que eu tive há pouco tempo atrás, quando eu estava investigando o autismo do Pedro, quer dizer, já tinha o diagnóstico e a gente já estava começando a fazer as interações. E aí ele ia ter terapia numa clínica ali em Porto Alegre. Eu fui levar ele. Só que ele não queria entrar não queria entrar sozinho na sala. Era a TO e a psico que estavam atendendo ele. E aí, não, a TO e a, TO e a psico, é. E daí eu entrei junto com elas na sala. No decorrer da consulta, da sessão, elas foram conversando, brincando com ele, ele foi se sentindo mais à vontade. E aí, a TO virou para mim e disse assim: agora a mãe vai lá no banheiro. Eu disse assim, eu não disse, mas eu pensei, é verdade, eu queria ir no banheiro. Como é que ela sabia que eu queria ir no banheiro? Daí, olha o que passou na minha cabeça. Eu disse assim, daqui a pouco ela pensou que eu quero ir no banheiro, porque a gente vem lá de Taquara, então é um tempo, né, um tempinho viajando e tal. Talvez por isso ela pensou que eu queria ir no banheiro. Eu realmente quero ir no banheiro. Tá bom, tá, eu vou no banheiro. Aí eu deixei a bolsa, peguei, fui no banheiro e voltei. Aí quando eu volto, ela olha pra mim assim, mãe, o que tá fazendo aqui? Eu digo, não, já fui no banheiro, já voltei. E já voltei, né? Daí ela, parece engraçado, né, gente? Mas não rio, não rio. Eu não devia estar rindo aqui, porque... Mas hoje eu consigo rir, tá? Hoje eu consigo rir da situação. Mas eu digo, tá, eu não entendi por que que ela não me entendeu que eu tinha voltado. Mas assim, tá, já fui no banheiro, voltei. E ela, não, mãe, o ir no banheiro é a deixa pra sair, né? Pra sair. Ela começou a me explicar, né? Eu digo, então tu tem que falar bem tintim por tintim pra mim, tu não fala indireta, tu fala direto. Fala direto pra mim, porque eu não consigo entender indireto. Ou fazer um gesto, ou sinais. Eu não entendo, não adianta. E piadas, eu não entendo, é muito difícil. Na adolescência eu sofri muito com isso, porque aí os guri tiravam sarro, né? Aí falava aquelas palavras de duplo sentido, ou piadinha, alguma coisa assim, aí começava todo mundo a rir e a Sandra boiando na história, né? Não entendia nada. E aí riam de mim, aí zoavam, como é que pode ser tão tonta? Como é que pode ir tão bem na escola e, e não entender tal coisa, sabe? Então eu cresci ouvindo esse tipo de comentário, que não é legal. Então eu vou dizer uma coisa para vocês, não façam isso, sabe? Porque isso aí acaba com a autoestima da pessoa. Aí para mim foi esse problema, sabe? Comecei a desenvolver muito problema com a minha autoestima. Tinha uma preocupação muito grande que não me achassem burra. Então, muitas vezes eu mascarava, eu disfarçava que não entendia e tal. E geralmente esse tipo de comentário maldoso, talvez às vezes nem seja por mal, mas enfim, afeta a pessoa. Vem de dentro de casa, sabe? Vem das pessoas mais próximas. E isso dói, sabe? Isso machuca. E a pessoa vai convivendo com aquilo lá, vai convivendo, e pra mim, eu tô tratando isso, né? Porque a autoestima é uma coisa que é complicada depois para te reverter, né? E aí vai surgindo ansiedade, surgindo masking, tu vai mascarando comportamentos, situações onde você tá
determinada situação, tu acaba agindo conforme as outras pessoas, às vezes até no inconsciente, sem perceber tu tá fazendo isso como um mecanismo de defesa, sabe? E são várias situações, mas essa questão de não entender mexe muito com a minha autoestima. Eu não sei quantas outras pessoas como é que é, eu tô falando do meu relato, sabe? Porque eu sempre tive essa questão assim, ó, de uma preocupação de que não me achassem burra. E não me achassem também outra preocupação que passava sempre pela minha cabeça, que não me achassem, agora me fugiu a expressão, com falta de personalidade, sabe? Também é uma coisa que eu ouvia muito, porque muitas vezes eu não sabia o que escolher. Geralmente acontece isso comigo, todos os dias. Ter que escolher alguma coisa, se posicionar, é complicado para mim. Aí eu acabava seguindo, tipo, observando e fazendo tal coisa. E isso passava a impressão para as pessoas de que eu não tinha personalidade, que eu fazia, né? Então, uma coisa que machuca, que dói. E isso tudo afeta a autoestima da pessoa. Então, tenha cuidado com isso, tá? Tenha cuidado com isso. Porque isso é capacitismo, sabe? Isso é. É você zombar da dificuldade de uma pessoa, sabe? Talvez na hora essa pessoa até ria junto, que muitas vezes eu faço isso, eu rio de mim, mas no fundo a pessoa não tá rindo. No fundo a pessoa sente. Ainda quando é dentro de casa, pior. Sabe? Então é só um desabafo assim, e na verdade compartilhar assim uma experiência para que essa informação chegue a quanto mais pessoas melhor. E se você tem esse tipo de dificuldade na comunicação, na dificuldade no entendimento de mensagens, de ironias, sabe, esse tipo de coisas que eu citei, então vale a pena tu investigar, sabe? Eu não tenho conhecimento técnico sobre o assunto. Eu não sou psicóloga, não sou nada. Eu só tenho diagnóstico de autismo, então eu tô relatando uma dificuldade minha, tá? E se alguém se identificou com esse sinal, por favor, vão investigar. Não se autodiagnostiquem, tá? Se autodiagnostiquem, tá? Não é essa a intenção. A intenção é alertar para as pessoas começarem a pensar mais sobre isso, que são coisas sutis que passam despercebidas, tranquilo, assim, quando é nível 1 de suporte, a pessoa é independente, a pessoa faz a vida, né, tem uma carreira, tem família, tem filhos, é casada, casou, separou, enfim, fez faculdade, tocou a vida dela normal, mas apresenta essas dificuldades. Então, são dificuldades, assim, bem sutis, mas que vale a pena investigar. Daqui a pouco a pessoa tá tendo um tipo de sofrimento e nem sabe o porquê. Eu mesmo tô me entendendo mais, tô me aceitando mais depois do diagnóstico. E eu digo para vocês assim, ó, é um alívio, tá? É um alívio tu saber assim que tu não é burra. Tu não é uma pessoa burra. Tu tem uma certa dificuldade em entender ironias, em entender mensagens assim que não são faladas, né? E tu tem essa dificuldade, mas não é que você é burra. Se a pessoa, daqui a pouco assim, ó, eu fiz avaliação neuropsicológica e tu sabe que para mim foi muito bom fazer essa avaliação, porque nessa avaliação deu que a minha inteligência é superior. Gente, eu fiquei tão feliz com isso, porque a vida inteira eu cresci escutando que eu era tonta, que eu era isso, que eu era aquilo, escutando de marido, que eu era burra, que não sei o que, os filhos zombando também, crescendo, ouvindo isso, e autoestima indo lá no pé, sabe? Lá... Então, tipo assim, eu ouvi isso da neuropsicóloga que realmente a minha inteligência era superior
quase superdotação, eu fiquei muito feliz, sabe? Digo, eu não sou burra. Olha só como mexe com a autoestima da pessoa, né? Então, hoje eu me conheço mais e eu me aceito mais. E se uma pessoa ri de mim, por eu não entender, eu não rio junto, sabe? Daqui a pouco eu fecho a cara e eu começo a me dar o luxo, assim, o luxo não, mas eu começo a me dar o direito de dizer assim, não é legal isso. Não é legal, tu não precisa fazer isso. Ou daqui a pouco me manda uma mensagem, que nem aconteceu esses dias do meu chefe lá, mandar uma mensagem. Eu falei para ele que eu tava nervosa, que eu não tava conseguindo resolver um problema lá, que tava dando erro para fazer o tal de um contrato lá. E ele disse assim: calma. Como é que ele falou? Cheira a. Cheira a. Ai, meu Deus. Cheira a flor e assopra a vela. E eu fiquei imaginando uma flor e uma vela. Cheirar flor, sabe? Eu fiquei pensando, assim, eu sou muito literal, realmente. Isso é uma dificuldade também do autismo. Daí eu fiquei imaginando aquela situação, aquela cena, e eu disse para ele: olha, eu gastei um tempinho para identificar o que tu tava me falando. Eu gastei um tempo para mim decifrar isso. Mas depois eu fiquei pensando e eu lembrei de um relato de uma mãe que falava que quando o filho tinha crises de autismo, ela ela fazia esse exercício com ele, para ele cheirar a flor e assoprar a vela, para ele ir se acalmando. Aí eu lembrei disso, daí eu consegui entender, sabe? Mas daí eu falo para ele, olha, daí eu falei para ele, eu disse assim, ó, gastei um tempinho para entender, então tenta ser mais direto da próxima vez, tipo, sem maldade, falar na boa, sabe? Sem brigar também, sem nada, só porque às vezes não, tenho certeza que as pessoas não fazem por mal, né? Mas acabam criando um problema interno pro autista, né? Ah, então tá, gente. Por hoje era isso. Compartilhar esse relato com vocês e até a próxima. Um abração, fique com Deus, tá? Beijo.